Eu sou a Ju do Cantinho de Oliveira e no vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre o livro Senhora Poe. Esse livro foi escrito pela autora Lynn Cullen e, coincidentemente, hoje faz aniversário da morte do Edgar Allan Poe. Ele morreu no dia 7 de outubro de 1849 e eu espero que esse vídeo vá ao ar ainda hoje, dia 7 de outubro. E foi uma coincidência mesmo, não foi nada programado. Tanto que eu só consegui gravar esse vídeo hoje mesmo. Ele vai contar a história do triângulo amoroso entre o Edgar Allan Poe, a sua esposa Virginia, que no caso é a Senhora Poe, e a Frances Osgood, que é quem vai contar essa história para nós, através das palavras dela. A Frances é uma mulher casada, ela tem 2 filhos, 2 menininhas. O marido dela é bem canalha, ele é muito mulherengo, então ele abandonou a mulher e as filhas e fugiu com outra mulher. Então a Frances está morando de favor na casa de um casal de amigos. E ela é escritora, ela escreve contos infantis, ela escreve sobre flores, coisas bonitinhas, românticasinhas. E na época não era o que estava no auge. O que estava no auge na época, que foi o inverno de 1845, era contos macabros, sinistros, assustadores, contos de terror, sangrento. E tudo isso por causa da existência do então recém-conhecido em Nova York, Edgar Allan Poe. O Poe estava no auge nessa época, só se falava nele, todo mundo conhecia ele, e principalmente por causa do Corvo, que foi o seu poema mais famoso, e até hoje, pelo menos, se você falar o Corvo, todo mundo já sabe e consegue ligar ao Poe esse conto. Onde ele ia, ele era reconhecido, as pessoas reconheciam ele e já chegavam pedindo para ele recitar o poema, e ele já ficava cansado disso, porque era muita tietagem mesmo em cima dele, mesmo naquela época. A Frances, ela conhecia o Corvo, o poema, mas ela não achava nada demais, ela achava sem graça até. Até o dia em que ela conheceu pessoalmente o Edgar Allan Poe, em uma reunião literária que eles faziam muito lá, muitos amigos dessa pessoa que hospedou a Frances era metida com literatura, eles eram muito inteirados, muito cultos, e numa dessas reuniões ela conheceu o Poe. Os dois se atraem imediatamente, é uma atração forte que surge entre os dois. A Frances fica impressionada com a capacidade de atração que ele tem, como ele consegue atrair as pessoas para perto dele. Mesmo o Edgar Allan Poe sendo um homem sisudo, introspecto, mal-humorado, ele era sempre carrancudo, mesmo assim ela ficou impressionada com a presença dele, com a atitude dele diante das pessoas. Ele não se importava com o que os outros pensassem dele, com o que falassem dele. Na verdade, ele tinha muitos fãs, muitos o adoravam, mas ele tinha muitos inimigos também, porque ele era crítico literário e com uma simples palavra negativa, um simples parecer negativo a respeito da obra de algum autor, a carreira desse autor ia por água abaixo imediatamente. Então ele tinha muitos inimigos por conta disso. A atração entre eles foi tão forte que toda a sociedade literária percebeu. Eles não faziam questão, principalmente o Poe, que era casado, que a esposa dele vivia com ele ali, não fazia questão de esconder o tanto que ele se sentia atraído pela Frances. Até mesmo diante da presença da esposa dele, ele não conseguia se conter, ele ficava muito próximo, sempre muito próximo da Frances. A Virginia, agora nós vamos falar da personagem principal dessa história. A Virginia Poe, ela é prima do Edgar Allan Poe, ela tem 13 anos a menos do que ele. Então, quando ela se casou, ela também tinha 13 anos, ela era uma criança, né, quando eles se casaram. E ela é uma figura, assim, muito estranha. Ela é muito simpática, muito queridinha, muito boazinha, mas ao mesmo tempo ela é assustadora, sinistra. Ela tinha uma aura meio pesada, meio carregada, que sempre acompanhava ela. Ela era muito enferma, então ela, por mais que ela, de verdade, ela tinha essa enfermidade, tuberculose, eu acho, ela gostava de jogar charminho pra cima do Poe pra se fazer de vítima, pra ele estar com ela. E ela já tava sacando essa atração que tava rolando entre o marido dela e a Frances. Só que ao invés de tentar afastá-los, a intenção dela foi unir cada vez mais. Então aonde ela ia, ela sempre pedia ao Poe que convidasse a Frances para ir com eles, onde quer que fosse. E chamava a Frances muitas vezes para ir na casa dela. Ela quis ser amiga da Frances ao invés de inimiga. A Virginia, ela é uma mulher muito envolvente, apesar de ela ser toda pequenininha, toda tranquilinha, assim, aparentemente, ela é muito envolvente. Eu achei essa personagem bem assustadora, vou confessar, ela é muito misteriosa e bem assustadora. A trama toda desse livro tem uma aura muito sombria, muito sinistra, muito intrigante. É diferente de qualquer outro romance de época que eu já tenha lido, é totalmente diferente. Ele não é uma história bonitinha, coloridinha, ela é uma história cinza, dá a impressão que você tá... O clima da história, ele é cinzento, sabe?
É difícil explicar sem você ter lido a história, mas é um clima carregado. O tempo todo nessa história vai ter um clima carregado. A autora criou uma história, criou não, ela recriou uma história tão intrigante que a gente não sabe até que ponto é a realidade dessa história, o que aconteceu realmente isso, esse triângulo amoroso, e a partir de que momento é ficção. Realmente aconteceu, a gente sabe que aconteceu, que o Poe teve essa amante, mas até que ponto é verdade as palavras que estão nesse livro, isso que eu achei muito interessante. Eu não conhecia a obra do Edgar Allan Poe, na verdade o Corvo tem aqui, nas primeiras páginas tem o poema completo do Corvo, e eu achei bem interessante, diferente do que eu estou acostumada a ler, de thrillers, assim, de terror, mas é bem instigante. A partir dessa história eu me interessei a conhecer a obra dele, então eu gostaria de saber de vocês, se vocês têm sugestão de me indicar por onde começar. Eu nunca li nada do Poe e eu queria começar, então por onde será que eu começo? Então eu vou aguardar de vocês as respostas. Então é isso, eu gostei muito dessa história, ela é uma história sombria, bem intrigante, com suspense sempre no ar, mas é uma história muito boa, vale muito a pena ser lido. Para quem curte romance de época, ela é muito boa, vocês também vão perceber que ela vai ser diferente do que vocês estão acostumados a ver, essas histórias de conde, de barão, de baronesa e princesa e não sei o que. É totalmente diferente, é uma história que você consegue visualizar a história e porque você sabe que aconteceu, pelo menos uma parte do que tá aqui aconteceu mesmo. E daí, a hora que eu terminei de ler, eu fui pro Google para ver as imagens, para ver fotos da Virginia, fotos da Frances Osgood. É muito interessante, muito instigante essa leitura. É uma leitura que tem um ritmo linear, ela me prendeu, mas não tão forte assim. É um ritmo gostoso de ler. E eu li rapidinho, não foi uma leitura demorada, porque a história é intrigante. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Se você gostou, não deixe de dar um like para ajudar na divulgação do canal. Se você não é inscrito, se inscreve para ficar de olho em todas as novidades. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau!